Samuel, capítulo de número 16. Assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura a partir do verso 1º livro de Samuel, capítulo 16, a partir do verso 1º. Assentados reverentemente, assim nos diz a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que há de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar. Porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram seus teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos, boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Que Deus nos abençoe, irmãos, na noite de hoje, em nome de Jesus. Essa história, irmãos, faz parte da nossa sequência de estudos e mensagens sobre o primeiro livro de Samuel. Hoje é a mensagem de número 7. E nós queremos falar exatamente da sequência. Domingo passado nós falamos sobre a queda de Saul. Por que ele caiu? Por que ele foi rejeitado? E vimos no domingo passado que em apenas um ano de reinado ele já perdeu todas as coisas. Embora tenha ele reinado sobre o povo de Israel por longos 40 anos. Mas aquele primeiro ano foi o suficiente para Deus dizer não. Então, no domingo passado, nós vimos os motivos da queda de Saul e hoje nós vamos observar, irmãos, conforme os irmãos mesmos observaram e puderam entender pela leitura do texto, que é a unção de Davi. Na noite de hoje, irmãos, o tema da nossa mensagem é a unção de Davi, uma escolha improvável aos olhos dos homens. A unção de Davi, uma escolha improvável aos olhos dos homens. O contexto desse texto, como os irmãos muito bem sabem, é um ato imediato, a rejeição
de Saul. Não se sabe bem ao certo, irmãos, quanto tempo passou desde a rejeição de Saul até a unção de Davi. E aqui nós vamos nos atentar para um detalhe que deve ser pontuado. O fato de Samuel ter ungido Davi como futuro rei não tornou Davi rei naquele instante. Só estava dito e posto e estabelecido que ele era o ungido de Deus. Ele seria o próximo rei de Israel. Não nos esqueçamos, neste momento aqui, da unção de Davi, nesse texto que estamos lendo, Saul ainda é vivo. Ele é rei e vai ficar como rei por muito tempo ainda. Mas o Espírito de Deus agora repousa sobre Davi. Queremos na noite de hoje, irmãos, aprender algumas lições e dentro dessas lições, tantos outros pontos que devem servir, irmãos, para o nosso convívio com Deus, o nosso compromisso com Deus. Queremos, irmãos, que isso não seja apenas mais uma história. Queremos que isso aqui não seja mais algo para o nosso conhecimento, mas seja alvo e fruto de uma profunda reflexão na nossa vida. Para que isso não apenas aumente o nosso conhecimento sobre as histórias da Bíblia, conhecimento sobre Davi, conhecimento sobre Deus, mas sobre todas as coisas, gere temor de Deus e nos aproxime cada vez mais de Deus. 3 lições, irmãos. A primeira lição que nós aprendemos aqui sobre o tema a unção de Davi, uma escolha improvável aos olhos dos homens. A primeira lição é que o homem escolhido por Deus, ele nasce da iniciativa e da vontade de Deus. Um homem escolhido por Deus nasce da iniciativa e da vontade de Deus. Volte-se a olhar para o capítulo 16, verso 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Observe muito bem que para o povo de Israel está tudo bem. Acabou o primeiro ano do reinado de Saul. Segundo eles, segundo a ótica deles, tudo caminha bem. Mas pela ótica do Senhor, Saul foi reprovado, ele foi testado e foi reprovado. O povo não sabe que Deus já escolheu um novo rei. O povo não sabe. O povo não sabe de absolutamente nada. O povo está vivendo a vida normal, porque no entendimento deles, tudo aquilo que os olhos deles contemplam temos um rei, quisemos um rei, temos um rei, o rei chama-se Saul. Só que Deus tem o seu escolhido. Um homem chamado por Deus, irmãos, ele nasce da iniciativa própria de Deus. Observe no verso 1 que ele está dizendo: enche um chifre de azeite e vem. É Deus quem direciona. O povo não sabe, mas Deus sabe. Quem está sabendo, além de Deus, é Samuel, que recebe essa palavra da parte de Deus. E ele vai direcionando todas as coisas. Irmãos, é Deus quem dá todos os direcionamentos. Enche o chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei à casa de Jessé, na cidade de Belém. Belemita, ele vai até Belém. Da família dele sairá o meu ungido. Eu acho interessante essa parte final do verso 1, quando ele diz: dentre os seus filhos me provi de um rei. A primeira lição é: um homem escolhido por Deus nasce da iniciativa e da vontade de Deus. Se nós fizermos um paralelo entre este momento e o episódio anterior, quando eles gritaram para Samuel: queremos um rei, a gente percebe que a diferença é total. Essa é toda a diferença. No primeiro episódio, eles quiseram um homem. Repito aquilo que nós falamos há 15 dias. Eles já chegaram com um nome. Eles disseram: a ideia é essa, nós queremos sim.
E Deus vai argumentando, fala para o profeta, fala por meio de Samuel, e ele diz: não adianta você falar, a ideia é essa. Então é toda a diferença. Nós queremos um rei, disseram eles no passado, que lute as nossas batalhas. Mas um homem escolhido por Deus nasce da iniciativa do próprio Deus. Ele sabe quem é. E ele sabe onde esse homem está. Vai até a aldeia de Belém, na casa de Jessé. Dentre os seus filhos, eu me provi de um rei. O verso primeiro é uma das mais belas expressões que nós temos nesse texto. Eu me provi de um rei. Eu sei o que eu quero, eu sei quem é. Eu te mostrarei o que tu has de fazer. Volte o seu olhar agora para o verso de número 3. Eu te mostrarei o que has de fazer e ungir-me-ás a quem eu te designar. Deus, irmãos, tem um homem. Esse homem chama-se Davi. Samuel não sabe quem ele é. Samuel só tem duas referências. Primeira, a aldeia de Belém. Segunda, a casa de Jessé. É para lá que ele tem que se virar para ir. Ele deixa então a cidade de sua morada, que é Ramá, e vai até Belém. Não é uma caminhada tão distante, mas uma caminhada considerável, digamos assim. E ele vai, o homem escolhido por Deus, nasce da iniciativa e da vontade do próprio Deus. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto aqui, irmãos, é que o homem escolhido por Deus pode passar longe dos padrões estabelecidos pelos homens. O homem escolhido por Deus pode passar longe dos padrões estabelecidos pelos homens. Volte o seu olhar para a leitura dos versos 6 e 7. Os versos 6 e 7 nos dizem assim: sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor sonda os corações. Bom, então Samuel tem uma ordem: sair de Ramá, procurar a cidade de Belém, a aldeia de Belém, e lá em Belém procurar a casa de Jessé. Ele chega, leva um novilho para fazer o sacrifício. Lá em Belém o povo está com medo, porque a presença de Samuel poderia dar a ideia de algum julgamento. Então eles têm medo, eles perguntam: você está vindo em paz? E Samuel responde: sim, eu vim sacrificar ao Senhor, a minha chegada é de paz. Então ele chega até a casa de Jessé e ele fala: manda chamar os teus filhos. E Jessé, então, o patriarca, manda chamar os seus filhos. O primeiro que vem, naturalmente, é o mais velho. E o texto nos fala, irmãos, no verso número 7, que quando ele chega, verso 6, quando Eliabe chega, o próprio Samuel olha e diz assim: é ele. Esse camarada tem todo jeito de um rei. Então, por que ele pensa ser Eliabe o escolhido? Primeiro, ele é o primogênito, é o mais velho, ele é alto, tem um porte físico avantajado. Nos diz o texto também aqui, irmãos, que ele era formoso. Então ele começa a pensar: puxa, é ele. Esses são os referenciais humanos estabelecidos pelo próprio homem de Deus, Samuel. Entretanto, aqui, irmãos, ele recebe uma resposta da parte de Deus, e Deus fala diretamente a ele: não, eu o rejeitei. Samuel, eu vou te explicar uma coisa para você jamais se esquecer. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê
o coração. Samuel se enganou. Samuel se enganou, irmãos, assim como os irmãos vão se lembrar desse episódio. Eli também se enganou. Quando Eli, observando Ana orar, pedindo um filho, que era Samuel, Eli falou: você está embriagada, aparta de ti esse vinho. E Ana, mãe de Samuel, fala: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, eu venho derramando a minha alma perante o Senhor. Então Eli, depois daquela explicação, Eli abençoa Ana e no tempo devido nasce Samuel. Agora, quem está se equivocando é o próprio Samuel. Assim como Eli, ele também se enganou. Irmãos, o que nós aprendemos aqui é que homens erram, líderes erram. Quando nós começamos a observar apenas o que os nossos olhos enxergam e contemplam, quando o nosso entendimento se limita apenas ao nosso visual, nós criamos rótulos. E isso pode ser um grande problema, porque nós temos a facilidade de estabelecer um rótulo, mas nós temos uma dificuldade tremenda de retirá-los. Uma vez colocado um rótulo, dificilmente nós mesmos vamos tirar. Isso é um grande problema. Líderes erram, pensam equivocadamente, também podem se deixar enganar, podem se deixar impressionar por aquilo que os seus olhos contemplam. Mas o que nós estamos aprendendo nesse segundo tópico é que o homem escolhido por Deus pode passar longe dos padrões estabelecidos pelos homens. O olhar de Samuel estava distante do olhar de Deus. Por vezes, irmãos, nós fazemos exatamente o mesmo. Nós tomamos decisões baseadas muito mais naquilo que os nossos olhos veem, ou baseado naquilo que mais nos impressiona, porque achamos que pela beleza, pela formosura, é vontade de Deus. Precisamos tomar cuidado com o que os nossos olhos veem. Sabe uma coisa que também era muito boa de se ver? O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela era linda. O texto bíblico nos diz que Eva, ao olhar, ao contemplar o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, percebeu que era um fruto agradável aos olhos e um fruto bom para se devorar. O resultado nós muito bem sabemos. A decisão baseada no olhar, nos sentimentos, nas sensações. O homem de Deus pode passar longe do crivo do olhar humano. Essa decisão de Eva no passado trouxe consequências danosas que perduram até hoje. Davi, não sabemos bem a sua idade. Ele também era formoso, nos diz o texto. Era ruivo, mas ele não era o mais belo de todos. Ele não estava no radar de ninguém naquele lugar, de absolutamente ninguém. Davi não era uma pessoa preparada, não estava preparado, mas era uma ação de Deus que iria prepará-lo por meio de muita paciência, de muitas lutas, de muitas aflições, de momentos terríveis que ele não conseguiria dominar nem controlar, mas por meio disso ele iria aprender a conhecer quem é Deus. Ele iria desenvolver temor de Deus no decorrer até o momento da sua unção e assunção do trono. Deus iria se revelar a Davi de uma forma muito particular. Desde o momento em que ele é ungido aqui na casa do seu pai, até o dia em que ele assume o trono, irmãos, segundo os estudiosos, esse período é de aproximadamente 17 anos. É um período relativamente longo. Ele sabe quem ele é, mas ele sabe que ele não pode assumir o trono. Daí as suas angústias.
Eli errou no passado. Samuel errou também ali. Ele achava que Eliabe era o homem. Não. O que nós aprendemos com isso, irmãos, é que o nosso olhar deve estar calibrado com o olhar de Deus. Precisamos enxergar as coisas, pessoas e circunstâncias como Deus as vê. Aí o nosso olhar estará afinado com o olhar do Senhor. É preciso corrigir o nosso olhar para que aprendamos a ver como Deus vê. Deus viu o que Samuel não viu. Deus viu o que Jessé não viu. Deus viu o que os irmãos de Davi não viram. Deus vê todas as coisas. Deus se lembrou, por meio de Samuel, de Davi. Depois que os 7 irmãos passaram na frente, então Samuel pergunta: tem mais algum? Acabaram-se todos, vamos fazer a chamada, número 1, número 2, número 3. Tem um, ele está lá no canto. Chama, porque não haverá ceia, não haverá jantar, enquanto ele não vier. Até o pai havia se esquecido dele. Os irmãos torceram para não ser ele, certamente, mas era ele. Deus se lembra daqueles que todos se esquecem. Deus se lembrou daquele que o próprio pai esquecera, o caçula, aquele que estava no campo, guardando algumas poucas ovelhas no rebanho do pai de Jessé. Aprendemos também nesse texto aqui, irmãos, nesse episódio, que o chamado não é para todos. Tentemos nos colocar naquela sala. Vamos nos reportar àquele lugar. Tem um homem de Deus. Ele traz consigo o azeite da unção. Dali sairá um rei. O primeiro, mais forte, aparece, mais velho. Não é ele. Ele já começa a torcer para não ser nenhum dos demais. E os outros começam a dizer: sou eu, menos um. Imagina essa situação. Imagina o clima nessa casa. Alegre está Jessé, porque sabe que um dos seus filhos será o futuro rei de Israel. Mas ele mesmo fala: aquele menino não, é improvável. Por isso o tema da mensagem: o homem improvável aos olhos dos homens. Nem aos olhos do Pai ele era capaz. O chamado, irmãos, não é para todos, mas é para aqueles a quem Deus chamar, escolher e assim bem o determinar. E para que não haja dúvidas, irmãos, Samuel, quando Davi entra, Deus fala a Samuel: levanta-te, é este menino. Para que não haja dúvidas sobre ninguém que ali está, ele o unge na frente do Pai e diante dos seus irmãos. Todos ali são testemunhas de que aquele menino, outrora esquecido, foi lembrado, para que não houvesse dúvida alguma. Davi, irmãos, certamente, pelo que nós lemos no texto, Davi não era absolutamente nada daquilo que Samuel pensava ser o rei. Davi não era nada, absolutamente nada do que o pai Jessé imaginava. Esse aí, não. Davi não era absolutamente nada do que os seus irmãos poderiam imaginar. Davi não fazia parte de nenhum ideário, de nenhuma imaginação, nem nas mentes, nem nos corações de todos os que ali estavam presentes. Davi era nada para eles, mas Davi era tudo o que Deus havia proposto na sua eterna vontade. O escolhido de Deus pode passar longe do crivo humano. Uma terceira e última lição que nós podemos aprender nesse texto, irmãos: o homem escolhido por Deus
é aquele sobre quem está o Espírito de Deus. O homem escolhido por Deus é aquele sobre quem está, sobre quem repousa o Espírito de Deus. Volte o seu olhar para o verso número 13. O verso número 13 diz: tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. O Espírito de Deus dali em diante esteve sobre Davi. Bom, após essa cerimônia da unção de Davi, a vida volta ao normal. Nos diz o texto que Samuel toma o caminho de casa, ele pega o caminho da roça e vai para Ramá, ele mora em Ramá. E a vida ali segue o seu dia a dia. Quem vai cuidar de rebanho, vai cuidar do rebanho. Quem vai buscar água, vai buscar água. Quem vai lavar a louça, vai lavar a louça. A rotina toma o seu lugar. Mas há um detalhe aqui. O detalhe é, irmãos, que o Espírito de Deus repousa sobre Davi. Ele é o próximo rei de Israel. Quando isso vai ocorrer, sabemos, vai se passar algum tempo, mas ele é o homem escolhido por Deus, ele é ungido do Senhor. A partir de agora, a partir desse momento, tudo, irmãos, absolutamente tudo na vida dele vai mudar. Tudo vai mudar. Ele não tem noção daquilo que estava acontecendo. É o segundo ano de reinado, eles estão aprendendo ainda a trabalhar essa questão do reinado em Israel. Mas aquele menino, aquele adolescente, que segundo alguns estudiosos tinha por volta de 17 a 18 anos, segundo uns um pouco mais, a idade é o que pouco importa, que é o que menos importa na nossa reflexão, mas é um menino que não tem noção daquilo que vai acontecer na vida dele, nem na casa, nem no reinado. Os seus próximos anos serão anos terríveis. Os seus próximos anos serão anos difíceis, repletos por episódios, um mais complicado do que o outro. Nós acabamos de ler agora há pouco, irmãos, 3 salmos. Esses salmos que nós lemos, irmãos, escritos por Davi, foram escritos no mesmo lugar, na caverna de Adulão, em momentos diferentes, mas na mesma situação. Ele não era rei. Ele estava sofrendo perseguição de Saul. Ele não era rei. E mesmo não sendo rei, e mesmo tendo a vida de Saul em suas mãos, ele não tocou no ungido de Deus. A caverna de Adulão, Adulão significa refúgio. Era um lugar de refúgio mesmo. Pois bem, ela é histórica, falaremos mais sobre ela numa outra oportunidade, não agora. Mas a vida de Davi mudou completamente. Ele passa a ser perseguido até mesmo dentro de casa. Vou dar um spoilerzinho para os irmãos. Abra aí no capítulo 17, quando ele vai enfrentar Golias, capítulo 17, verso 28. Primeiro livro de Samuel 17, 28, diz assim: quando ouvindo-o Eliabe, seu irmão mais velho, falar a aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Quem é esse Eliabe? Esse Eliabe é o primogênito, aquele que bonitão, né? Ele era o galã, ele era o Clark Gable, né? Ele era lá o nosso Tarcísio Meira, ele era o bonitão da parada. Ele queria ser rei. Quando ele está falando isso de Davi, porque Davi afrontou o povo, o exército, falando: escuta, vocês não vão responder a Golias? Porque Golias está bradando.
E é Davi quem fala: vocês vão ficar quietinhos, é isso mesmo. Eliabe aparece e fala: eu sei da tua presunção. Na verdade, Eliabe está falando de si mesmo. Ele era um presunçoso. Era ele que queria ser rei. Davi nem sabia de nada. Olha como ele tenta desqualificar Davi. Chama de presunçoso, nos diz o verso de número 28. Fala. Perdão. Ainda fala assim: e a quem deixastes aquelas poucas ovelhas? Quer dizer, você é incapaz, o teu rebanho é pequeno, você ainda abandonou aquele pequeno rebanho. Conheço a tua maldade. Parece que Eliabe está diante de um espelho, está falando de si mesmo. Assim é todo aquele, irmãos, que quer ser escolhido e não o é. Quer ser, mas não é. Ele tenta denigrir o outro, tenta desqualificar o outro. Então observe bem, irmãos, que após a unção, ele passou a ser tratado assim dentro de casa. A própria família se dividiu contra ele. Ungido, escolhido, passa apuros terríveis. Nunca coloque na sua mente que um escolhido vive em mar de rosas. Isso não existe. Os irmãos devem ter observado as expressões que Davi usou nos textos que nós lemos. Capítulo 13 do livro dos Salmos, ele fala: Senhor, até quando esquecer-te-ás de mim para sempre? Ou seja, que hora que eu vou ser rei? É isso mesmo, eu sou ungido para quê? Para ser perseguido? Eu não tenho sossego, eu não tenho paz. Quem está falando isso, irmãos, é um homem que tem o Espírito de Deus. Olha que interessante. Os irmãos já me ouviram falar algumas frases, uma delas eu tenho falado algumas vezes nesses últimos meses, é: os fortes também se cansam. É isso. É ungido, é um escolhido, mas cansa. O cenário não muda. É sempre a mesma coisa. Em casa é perseguição, ele sai, Saul está no encalço dele, ele tem que se refugiar numa caverna onde não tem água, onde não tem sol, o lugar é úmido e ele não tem alimento. É apenas para salvar a vida, é um teste de sobrevivência. Ele fala: Senhor, quando que isso vai acabar? Interessante, é um homem que tem o Espírito de Deus. Irmãos, são 17 anos assim. Olha que interessante. Segundo os estudiosos, que dizem que desde a sua unção até o reinado, são 17 anos assim. Os salmos falam por si mesmos. Uma coisa também digna de nota aqui, para que nós aprendamos, irmãos, além dessa primeira unção que nós estamos tratando nesse texto, a Bíblia nos revela outros 2 momentos de unção de Davi. No total foram 3 unções, esta e mais 2. A segunda unção ocorre quando da morte imediata de Saul. Quando Saul morre, ele novamente é ungido rei. Mas ele não é ungido rei, quando ele é ungido rei nessa época, ele não reina sobre todo o Israel, ele reina apenas sobre Judá. Ele fica 6 anos e meio. Depois, uma terceira unção, essa total, definitiva, digamos assim, entre aspas, que é quando ele reina sobre todo o Israel. Essas 2 outras unções, irmãos, nada mais, nada menos são do que uma confirmação da vontade de Deus a primeira. Sabe por quê? Porque quando é vontade de Deus, o povo confia. Quando é vontade de Deus, o povo confia. O Espírito de Deus era a confirmação da vontade de Deus, a confirmação da bênção de Deus, a confirmação da escolha de Deus. Quando o escolhido vem da parte de Deus, os homens sabem reconhecer. Interessante. Na família de Davi,
todos os seus irmãos, falaremos isso oportunamente, todos os seus irmãos faziam parte do exército de Israel, menos ele. Todos eram guerreiros, todos eram escudeiros, todos tinham táticas de guerra, todos eram vencedores, mas não eram escolhidos. Davi não era guerreiro, não era melhor do que ninguém, superior a ninguém, mas era o escolhido, um homem escolhido por Deus. Davi, a palavra Davi, o nome Davi, irmão, significa amado, amado de Deus. Significado forte, lindo. Mas olha que interessante, ele foi esquecido pelos irmãos, esquecido pelo pai, mas foi lembrado por Deus. Foi escolhido por Deus, amado pelo Pai. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos, a unção de Davi, a escolha improvável aos olhos dos homens. Deus não vê como os homens veem. Os homens veem a aparência, o exterior. Deus vê o coração. É preciso aprender a ver coisas, circunstâncias e pessoas da mesma forma como Deus vê. Aí não haverá frustrações. As frustrações ocorrem, irmãos, quando nós queremos pontuar as coisas como as queremos. Mas quando esperamos em Deus e Ele mostra, não há frustração, não há lugar para tristeza, porque há o Espírito de Deus. Aprendemos também na noite de hoje que o nosso olhar é falho, nossa percepção é carnal e o nosso coração corrupto. Nada disso é parâmetro para se tomar qualquer decisão. É preciso mudar. Aprendemos também na noite de hoje que as escolhas de Deus podem parecer improváveis, mas não são. Elas podem parecer improváveis, mas elas são certas, porque elas são santas e abençoadas. Deus não é improvável. Ele precisa ser buscado, precisa ser conhecido, precisa ser adorado, precisa ser obedecido. Aprendemos também que nossas decisões ou escolhas, sejam quais forem, para qualquer coisa, devem ser buscadas no altar do Senhor, devem ser submetidas ao trono do Senhor, pois a sua vontade é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Quando Deus chama, não importa a origem, não importa a classe social, não importa a aparência física ou a função que se desempenha, sobre o escolhido estará repousando o Espírito de Deus. Agora, olhando do lado familiar, como temos visto os nossos filhos? Como vemos os nossos filhos? Eles estão sendo esquecidos ou menosprezados dentro de casa? Que olhar temos para com eles? Que Deus não vai chamá-los? De que Deus não tem planos? De que Deus não tem um chamado? De que Deus não pode mudar todas as coisas? Só porque nós, assim como tal, não vemos? Passa pela nossa mente que Deus pode ter uma grande obra a realizar
por meio deles? Ou Deus só vai usar a nós ou alguns? Será que nós estamos excluindo os nossos filhos dos planos de Deus? Não importa o que você esteja fazendo hoje, não importa a função que você tenha hoje, o emprego que você tem hoje, o salário que você tem hoje, não importa. Seja fiel. Execute com fidelidade, com dedicação as suas funções, com esmero, e seja grato e zeloso por Deus pelo trabalho que você tem. Quem é fiel em pouco, será fiel no muito. De onde esse menino saiu? Do meio do mato. Na visão do seu irmão, pastoreco de algumas poucas ovelhas. Mas Deus o elevou para o rei de Israel. O homem segundo o meu coração, diz a Bíblia. Não segundo o coração do pai Jessé, nem dos seus irmãos, mas o coração de Deus. Ele não era santo, ele errou, nós muito bem sabemos. Mas olha como Deus muda. Lembra-se de outro também que sofreu terrivelmente dentro de casa? José, conhecido como José do Egito. A inveja. Irmãos, a inveja é cruel. Uma das armas mais antigas que o diabo coloca no coração do homem é inveja. Eu não posso ser José, eu detesto a roupa que o papai deu para ele, vou acabar com ele. Aquele homem saiu do fundo do poço, literalmente. Deus o colocou no braço direito de Faraó. Deus muda todas as coisas. Deus muda todas as coisas. Seja fiel no que você faz. Saiba que, por mais que ninguém esteja percebendo o seu trabalho, a sua função, Deus está lhe observando com as poucas ovelhas. Deus está vendo o seu cuidado, o seu empenho com a função com a qual você desempenha. Deus vê. Pai não vê. Você está longe do olhar dos pais. Os irmãos também não veem. Você está longe do olhar dos seus irmãos. Mas os olhos do Senhor contemplam você a cada instante. Esse Deus que chama está te vendo. Ele está vendo os seus passos, o seu comprometimento e tudo que se passa no seu coração, porque Deus vê o seu interior. Deus vê o seu coração. Davi era improvável. Deus nunca. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.